Olá, bem-vindos ao último vídeo da série dos direitos de aprendizagem na educação infantil. Hoje nós vamos falar sobre ele, o brincar. O brincar que atravessa todos os outros direitos. Na verdade, você que me acompanhou até aqui vai perceber que todos os seis direitos de aprendizagem se interligam e que meio que acontecem todos juntos ao mesmo tempo, tá certo? Mas o brincar ele é especialmente diferente e especialmente importante. A gente vai descobrir aqui agora por quê. Mas antes, não se esqueça, deixe seu like, deixe seu comentário aqui, extremamente importante. Acione o sininho aí do YouTube para você receber as notificações do meu canal quando eu postar vídeos novos, tá bom? E se puder e gostar do meu conteúdo, compartilhe esse vídeo com seus colegas, tá bom? Pois bem, vamos lá então. O brincar, não é? O brincar, a gente poderia sintetizar a ideia de brincar para uma criança como da seguinte forma: brincar é a forma pela qual a criança conhece o mundo, tá? Então, através da experimentação da brincadeira, ela vai conhecer o mundo. Então, ele é fundamental para qualquer coisa que aconteça, né, na vida dessas crianças, para essa construção de mundo que a criança vai fazer a partir do seu nascimento até a vida adulta. O brincar é que vai permear essa construção e vai permitir, na verdade, essa construção, tá certo? Bom, esse direito de aprendizagem ele precisa ser muito garantido. Não sei se, e ser garantido com todos os dias dentro da escola, tá certo? Uma coisa importante a gente chama a atenção, a educação infantil ela vem evoluindo muito, a base vem contribuir com a ideia de direitos, como eu já disse, e então o brincar, na verdade, ele precisa ser garantido diariamente com um tempo adequado para todas as crianças de todas as faixas etárias. E aí vem uma questão, mas basta deixar as crianças brincando? Não, não basta, né? Até porque o brincar não é algo nato da criança, não é natural. O bebê, quando nasce, está lá assim sorrindo e se mexendo. Às vezes a gente pode imaginar que ele está brincando, mas não necessariamente ele está fazendo isso. Muitas daquelas reações são ainda, né, dependendo dos meses de vida que ele tem, são reações que ele não simplesmente ele não consegue controlar. Então a mão mexe, o braço mexe, a cabeça mexe, porque ele ainda não tem condição cognitiva, sensorial de controlar via, né, os seus pensamentos, tá certo? O seu cérebro esses movimentos. Então a gente pode dizer praticamente que são quase que movimentos involuntários. Então não são brincadeiras. Quando ele sorri, quando ele faz alguma coisa em relação ao adulto que fica fazendo careta na frente dele, ele faz careta, não é necessariamente uma brincadeira. A gente está ensinando algumas coisas, mas ele está fazendo um jogo de imitação. O que eu quero dizer com tudo isso? Que o brincar ele precisa ser ensinado. Então as brincadeiras vão ser propostas para as crianças. Uma boa parte das brincadeiras a gente propõe um início, dá uma sugestão e deixa a criatividade levar a criança para tocar o resto da brincadeira, inventar e construir. Então ela está aprendendo a brincar a partir de um comando ou de uma situação que você planejou para ela, né? Mas e se a criança não vai na escola, então ela não vai brincar? Não, ela vai brincar. Onde que ela aprende a brincar? Ela aprende a brincar com outras crianças e adultos do convívio dela sem ser dentro da escola, que sem querer ou sem pensar nisso vão acabar ensinando ou sugerindo brincadeiras para essas crianças da mesma forma. Se a gente pegar essa criança, colocar ela num lugar sem contato nenhum com ninguém que brinca e ficar só alimentando ela e cuidando dela, ela não vai aprender a brincar, tá certo? Então isso é importante a gente saber. Bom, então o brincar ele vai permear todas as questões e nós, né, que somos professores, vocês que são professores de educação infantil, precisam entender o brincar como uma ferramenta, a principal ferramenta de construção do conhecimento e da promoção do desenvolvimento infantil da criança, do desenvolvimento integral da criança, que é a grande palavra-chave de toda a educação infantil, desenvolvimento integral da criança. Tá certo? Para isso, a gente precisa pensar, então, em estimular esse brincar.
A gente vai estimular esse brincar de algumas maneiras. A gente precisa garantir na escola, né, que a brincadeira se dê de diversas formas, nas mais diversas formas possíveis. Então, diversas propostas de brincadeiras de diversos lugares e ideias, né? Propor que as crianças tragam ideias, pedir ideias para os pais, enfim, propor uma diversidade muito grande, não brincar sempre da mesma coisa, mas é obviamente que a gente vai repetir muitas brincadeiras, sobretudo as que as crianças mais gostam. Isso também é uma forma de se apropriar daquilo, não tem problema nenhum. Pode se repetir a mesma coisa quantas mil vezes forem necessárias na educação infantil, tá certo? Os espaços, né? A gente precisa garantir espaços diversificados e o máximo de espaços possíveis. Ocupar todos os espaços da escola, sair da sala de aula. É claro que a sala de aula também é um local de brincar, né? Mas tem outros espaços, então garantir diferentes espaços e diferentes configurações. Então a sua sala de aula pode ser diversos espaços sem continuando sendo a sala de aula. Mas como isso? Eu organizo e reorganizo e reestruturo, eu tiro carteira, ponho pano, tiro o pano, ponho tatame, enfim, viro a carteira de ponta cabeça, trago barraca, né? Enfim, o mesmo ambiente ele pode se tornar uma infinidade de diversos outros ambientes. Tá? Então essa diversificação ela não se dá necessariamente só na ideia de você ocupar lugares diferentes. Você tem que transformar o lugar que você está em possibilidades diferentes para a criança, porque isso vai gerar desafios para essas crianças, certo? E também a gente precisa garantir, de alguma medida, que essas crianças brinquem variando os seus parceiros, variando os seus grupos, tá certo? Eu acho que isso é muito importante. Então, a gente precisa ficar de olho, né, naquelas crianças que não interagem muito bem ou que está mais grudada com um ou com outro amiguinho. É importante que a gente proporcione brincadeiras que elas vão poder fazer essa interação. Mas por quê? Para conhecer outras pessoas, outras possibilidades e fazer uma integração entre elas. É claro que os gostos pessoais das crianças, a partir dos 4, 5 anos, já vão começar se impor, não tem problema nenhum, mas brincar com pessoas que talvez eu goste menos do que outras também vai me ajudar a construir uma série de identidades sociais que são necessárias, tá certo? Como a tolerância, por exemplo, tá bom? Então, assim, a brincadeira, além de tudo isso, ela precisa proporcionar, e ela acaba proporcionando, mas depende do professor, a qualidade disso, né? Proporcionar uma ampliação da cultura. Então, quanto mais enriquecedora for as propostas e as organizações de ambientes que o professor trouxer para essas crianças, maior vai ser o enriquecimento cultural, a apropriação dessa infância, uma infância mais intensa, mais vivida, mais pegada. É claro que isso não depende só da escola, eu estou falando do que é ou deveria ser, né, obrigação, vamos dizer assim, competência, não, obrigação pega mal, né, competência da escola e, sobretudo, de quem? Dos professores e oferecer para as crianças. Uma outra questão também muito importante, que o brincar pode corroborar demais e precisa da oferta disso, são das linguagens, das diversas linguagens. O brincar, ele vai brincar, né? Olha, seu Leonardo, vai brincar. Com a linguagem corporal, com a linguagem oral, né? Com as emoções, enfim, ele vai fazer uma compilação de tudo isso. E uma das maneiras de se fazer isso, geralmente, é através do faz de conta. Então, lá pelo maternal 2, etapa um, etapa 2, as crianças começam a fazer de conta e brincar de faz de conta. Essas brincadeiras são, se não a mais importante, uma das mais importantes e são necessárias, são extremamente importantes e precisa se dar um tempo significativo ou razoável para que ela se desenrole. Você tem ali um grupo de crianças de 4 anos, por exemplo, combinando quem vai ser o que na casinha lá que tem na escola. Eles gastam meia hora para definir os papéis. E aí, a hora que eles começam a brincar, você vai lá e chama eles para dentro. Não pode acontecer isso. Eles precisam exercitar esses papéis. Essa discussão de quem vai fazer o que é importantíssima. A gente precisa ficar de olho. Eles vão fazer o que nesses papéis? Eles vão imitar. Simples assim, eles vão imitar as coisas do seu convívio, os adultos da escola, os adultos da casa, outras crianças.
e isso então é observável pelo professor, tá? Então, nesse momento a gente vai perceber até inclusive situações que possam chamar atenção de forma positiva ou até negativa para uma investigação maior, comportamentos não inadequados para crianças naquela idade, por aí vai. Tá? Então, o faz de conta precisa estar previsto na rotina diariamente. Eu não gosto de falar em tempo aqui porque cada grupo de criança é diferente. Então, você, professor, precisa avaliar o tempo da sua turma, mas eu imagino aí que no mínimo 1 hora para esse tipo de coisa, tá certo? Hoje a maioria das escolas de educação infantil são integrais. Isso é importante, a gente não pode cortar isso. Fora isso, as outras brincadeiras, que são mais, né, os educadores, os professores costumam usar o termo dirigida, né? Na verdade, eu não gosto muito de dirigida, né? Mas assim, isso se refere a brincadeiras que têm uma organização mais sistematizada, que tem regras, podem ser jogos cooperativos, colaborativos, ou jogos competitivos também, dentro da escola, né? Que o professor organiza e, obviamente, combina e explica as regras para as crianças, jogos de tabuleiro, enfim. Mas na verdade, todas as brincadeiras têm regras, né? A exceção do faz de conta, que a regra não é posta pelo professor, mas tem regra também. Quem que faz as regras são as próprias crianças. Elas sentam e elas combinam. E muito raramente alguém rompe o contrato que é combinado ali, tá certo? Por isso que você, professor, não pode ser essa pessoa que vai lá romper o contrato e acabar com a festa, falar, não, chega de brincar, né? E se você resolve entrar nessa brincadeira, você precisa seguir a risco o contrato. Se você resolve entrar nessa brincadeira sendo um personagem submisso a uma criança na hierarquia, você vai precisar, obviamente, fazer esse papel e obedecer o que a criança mandar você fazer e fazer, né? Então pensa bem antes de entrar na brincadeira, tá certo? Muito bem. Então, para a gente já ir caminhando para o final aqui, para você, não desiste não, tô quase acabando. Se você está gostando, deixa seu like aí, hein? Não vai esquecer. Muito bem, ó. E por fim, a escola precisa também valorizar esse brincar, né? Então, tudo isso que eu falei, ele pode cair por terra se o professor ou a própria gestão da escola não considera o brincar como algo muito relevante. Então, põe lá na rotina meio que por obrigação, porque viu o vídeo do Wagner falando que precisava, enfim, né? Quem sou eu? Nessas brincadeiras à parte. Mas assim, então aí o que que acontece? Fica uma coisa meio mecanizada, não deveria ser assim. Esse brincar precisa ser valorizado de forma responsável, pedagogicamente, tecnicamente. Então, toda a organização ela visa um desenvolvimento, visa garantir os outros direitos de aprendizagem, visa garantir as aprendizagens, né, os objetivos de aprendizagem propostos lá pelos campos de experiência, de cada um dos campos de experiência. Então, está tudo integrado, não dá para fazer uma coisa descolada da outra. Então, quando você planeja o brincar, ela vai desenvolver determinadas habilidades das crianças. E uma coisa a gente precisa enfiar na cabeça: por mais que você não deixe as crianças brincar, vai por mim, elas vão dar um jeito de brincar. Então é preferível você organizar a brincadeira delas de modo que elas possam ir construindo aprendizagens de acordo com o que a gente se propõe a ensinar, tá certo? Então a criança brinca o tempo todo, tá certo? Essa é a regra. E esse brincar ele vai contribuir, além de tudo que eu já falei aqui, talvez alguma coisa eu possa repetir, para as crianças no seu conhecimento de mundo, vai ampliar o conhecimento de mundo, das diversas facetas do que vai ser trazido e apresentado para essas crianças, brincadeiras diversas, né, linguagens diversas, músicas, enfim, uma série de coisas, comportamentos, emoções. Tá? Então, a ampliação do repertório corporal, do repertório linguístico, ampliação e estímulo à imaginação fundamental, a criatividade. Gente, o brincar ele é a ferramenta da criatividade. Então a gente precisa pôr a criança como protagonista muitas vezes desse brincar,
para que ela construa, sempre sob a supervisão, orientação, mediação do professor, mas não imposição do professor, percebe? O professor vai só recalculando a rota. Sabe quando você bota o GPS no seu carro lá e você vira na rua errada? A menininha lá do Google fala assim, recalculando a rota, né? Então é isso que a gente faz com as crianças no brincar. Elas são protagonistas, elas têm que caminhar. Você vai organizar o espaço, propor um ambiente e vai dar o rumo para elas. E elas vão criar em cima disso e você vai recalculando a rota se elas saírem muito fora. Né? Então, as emoções, as sensações, acontecem brigas, acontecem discórdias que vão precisar ser mediadas, enfim, uma série de coisas, tudo isso dentro desse brincar. Tá? Que na verdade é um grande apanhado de novo, volto lá para o começo. É a forma pela qual a criança vai compreender e conhecer o mundo que ela vive, tá certo? Então, brincar sempre, fundamental. E não adianta a gente ficar entrando nessa ideia aí, a criança não brinca, tem que fazer outras coisas com essa infantil. Não, a criança tem que brincar, porque brincando ela vai aprender tudo que ela precisa nessa faixa etária, podem ter certeza disso. Tá bom? Então espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado dessa série. Ela ficou colocada numa playlist chamada Direitos de Aprendizagem. Se você entrar no meu canal, você vai ver lá isso. Então, e estão todos os 6 vídeos lá a partir da publicação deste último aqui. Um abraço, até o próximo.